Paz do Senhor, glória a Deus. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas conseguimos, entramos. Agora só um pouquinho que nós já vamos convidar aqui esse casal maravilhoso, William e Beatriz. Já estarão aqui. Aí, paz do Senhor. Vamos lá, vamos puxar. Deixa eu ver. Glória a Deus. Hoje é um dia bem inusitado. Acho que é para chamar pelo do William. Que vem. Aí, glória a Deus. Boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. Gente, um dia muito, muito atípico. Estou na Alesp, em São Paulo. Vim cair aqui, gente. Depois uma hora eu conto. Só Jesus. Só Jesus. Mas bora lá, porque aquilo que é compromisso com Deus, a gente não para. Vocês vão ouvir um barulheira, porque tá lotado de gente aqui hoje. Tá tendo uma convenção de um partido político e tô aqui, gente. Tô aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar, consagrar esse momento aqui ao Senhor, que Ele é que importa, né? Ele é o mais importante de tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Santo Poderoso, obrigada, Jesus, porque de todas as coisas que podem acontecer em nosso entorno, a única que importa é a Tua presença, Pai. Por isso estamos hoje aqui, nessa noite, mais uma live para a Tua honra e Tua glória, para trazer um pouco mais daquilo que os Seus filhos viveram no campo, vivem no campo, e o que o Senhor quer de nós nessa terra, enquanto missionários do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, consagro ao Senhor essa live, esse encontro, essa conversa, tudo consagrado ao Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduza, porque é só o Senhor que nos interessa aqui, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, para quem for assistir esse vídeo pela primeira vez, quem entrar aqui agora, nós estamos aqui numa série de lives do Ministério Mulheres Afloradas pelo Espírito Santo e estamos com esse casal maravilhoso, William e Bia, que são missionários do Senhor Jesus, que tem um chamado incrível, um ministério maravilhoso, e eles vão compartilhar algumas coisas com a gente. Amém. Já estiveram semana passada, onde contaram um pouquinho da sua história, e hoje entramos em assuntos mais sérios, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da igreja nas missões. Então, sem delongas e sem preparo nenhum, falem tudo aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Amém. Sobre esse nosso lindo tema. Amém. Pode começar, amor. Pode começar? Boa noite, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Em nome de Jesus, eu espero que todas as palavras que saiam da nossa boca sejam para edificação do corpo de Cristo, né? Não para nossa honra e glória, mas toda a honra e glória seja dada ao Senhor que nos elegeu, né? Que nos formou e nos deu essa grande obra que é manifestar o poder dele também aqui na Terra, né?
E eu espero que seja muito edificante para todos que vão participar, assistir, que vocês aprendam, assim como nós também estamos aprendendo do que Deus tem ministrado nos nossos corações, né? O papel da igreja em missões. Não tem como falar do papel da igreja em missões sem ler Mateus, né, amor? Lê aí para mim Mateus 28, 18. Que é um versículo da grande comissão. É conhecido, né, pelo versículo da grande comissão, que é Mateus 28, 18 a 20. Sim. Achou aí, amor? Calma. Nós vamos ler aqui, enquanto você procura, a gente procura aqui também. Mateus 28. 18 a 20. Ah, não. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa é a grande comissão, né? Jesus, ele vai deixar uma ordem e ele vai dizer: ide, portanto, e façam discípulos. Essa é a base central, né, de missões e da igreja local. Não tem como dividir uma coisa da outra, né? Porque a missão da igreja local é fazer missões. Sim. É discipular. Não tem como distinguir uma coisa da outra e tratar missões apenas como um departamento solitário da igreja. É só mais um departamento. Não. Porque a igreja em si, ela é a missão de Deus. Amém. Na terra. Né? Ela é a missão. Existem ali funções, existem ferramentas, formas, até mesmo a questão dos ofícios existe, mas tudo isso parte só para um destino, que é a pregação do evangelho. Sim. Então, a missão do pastor, pastorear, a missão do evangelista, evangelizar, a missão do profeta, profetizar, a missão do mestre, ensinar, e a missão do apóstolo é ir, né? Sim. Que o William vai falar mais um pouco sobre isso na frente. Mas a missão, no geral, da igreja, não tem como dividir. Eu percebo muito que há uma distinção, né? Parece que tratam como se fossem coisas separadas, como coisas distintas. Mas não é a missão. A igreja local é uma missão realocada num lugar. A igreja local é uma ferramenta de fazer missões. É onde se junta ali, né? É o núcleo. É como se fosse chamar de núcleo, né? O núcleo aonde os outros braços vão ser alcançados, né? Sim. E a pergunta inicial que eu quero fazer é: se Jesus fosse voltar hoje, a igreja estaria cumprindo a missão que ele nos deixou? Porque Jesus, ele não deixou a igreja apenas para cultuar, mas para alcançar pessoas. E a grande comissão, ela foi dada lá para os apóstolos, como nós lemos, mas ela continua sendo a missão da igreja até hoje. Sim. A verdade é que nós somos só uma extensão de tudo aquilo que Jesus já fez lá atrás, ou do que Deus deixou para nós, né? Nós reparamos na grande comissão assim, lá em Gênesis, quando Deus ele forma o homem, aí ele fala assim, ó, se você desobedecer ou se você pecar, você vai morrer, né? Sim. E só que o homem não morre. Adão continua vivo. Só que precisou vir alguém para pagar a dívida do homem. Porque o decreto de Deus para o homem era: se você errar, tá morto. Só que ninguém morreu.
Então Jesus precisa vir para pagar essa dívida. E Jesus vem e paga essa dívida, e é preciso ser dito que a grande comissão é pós-ressurreição de Jesus. Então, Jesus, ele está com os 12 apóstolos, e ele reúne essa galera. Antes dele morrer, ele fala, ó, fiquem aqui em Jerusalém, evangeliza aqui, faz o que tem que ser feito aqui. Só que quando Jesus morre e ele volta, a ordem de Jesus não é mais para ficar no local ali. A ordem de Jesus agora é, vão. Por quê? Porque Jesus teve um discipulado, um tempo com esse povo. Sim. Teve um tempo com os apóstolos. O preço já foi pago, agora não tem mais nenhuma condenação, porque eu já paguei o preço. Sim. Aqueles que te acusariam não podem mais te acusar, porque o preço já foi pago. Então Jesus, primeiro, ele faz os discípulos fazer uma obra local e depois os envia para Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, é preciso nós lembrarmos que Jesus, quando ele chama os apóstolos, quando ele chama os discípulos, ele não os chama somente para algo local. E veja bem, uma coisa que eu e a Bia a gente conversa muito também é que, assim, missões não tem só a ver com ir, né, e fazer algo. Missões não tem a ver com ir para algum lugar. Missões tem a ver a fazer alguma coisa. Fazer aquilo que nós fomos ordenados a fazer, né? E eu e a Bia, a gente conversa assim, que hoje a grande maioria, a gente não pode generalizar, é que a galera meio que setorizou, né? Tipo, não, o mestre ele ensina. Não, mas o pastor ele pastoreia. Não, mas aí o apóstolo ele tem que ir fazer. Não. Então, assim, a galera meio que pegou os ofícios e meio que dividiu a igreja. Quando é isso que Jesus pediu para ser feito? Jesus pediu para que todos fizessem. No entanto, que ele separou e falou, vai. E a grande comissão é essa ordenança de... não é pelo título, é por aquilo que eu te chamei para você para fazer, entende? Então, nós temos visto que, infelizmente, em alguns momentos, a galera meio que setorizou. Não, quem faz missões é só o missionário. Quem faz missões é só os evangelistas. E não é isso que Jesus pediu para nós fazermos. Porque Jesus entregou uma missão para nós. Bom, olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo de número 16. Jesus vai dizer assim, ó. Essa é uma visão de Marcos a respeito do mesmo evento que nós acabamos de ler sobre Mateus. Mas aí olha o que Marcos vai dizer. Por último, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles estavam à mesa, comendo. E ele os repreendeu por não terem fé e por tomarem em não acreditar que haviam contado a ti, nem visto ressuscitado. Então disse, vão pelo mundo inteiro. Ele não disse, vão para uma parte. E o mais legal é que Jesus, ele está dizendo assim, ó, toda autoridade me foi dada. Então eu governo sobre o céu, sobre a terra, embaixo da terra. E toda a autoridade que me foi dada, eu estou dando para vocês. Sim. Aí Jesus está falando assim, ó, e eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpião e nada vai vos fazer mal. Então Jesus está entregando o poder que está sobre ele de bandeja para nós. É óbvio que nós precisamos ter a consciência de que esse poder vem dele. Exato. E aí a Bíblia vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só que por estar havendo essa distinção, nós acabamos esquecendo do texto. E o texto diz, eu vos dou o poder.
aquilo que estava sobre mim eu entrego para vocês. Bom, Jesus um dia está fazendo uma oração e o que ele fala? Oh, meu Deus, faça com que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. O que Jesus está querendo dizer? Pai, faça com que eles entendam que o poder que está sobre mim eu derramo sobre eles. Só que por haver essa distinção, a missões está meio que sendo deixado de lado. Porque está terceirizando. Não, quem faz é os missionários. E não é sobre isso fazer missões, né? Pode seguir, mano. Então, como primeiro ponto, o papel da igreja na missão não é separar indivíduos específicos para fazer missões. É entender que todos são missionários. Tem uma palavra uma frase que fala assim, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Sim. Ou ele é um impostor. Por quê? A missão é anunciar Cristo como o Salvador do ser humano. Essa é a missão. Essa é a missão do Evangelho, é a missão de todos aqueles que são chamados, né? Então, como base central é isso. Em Atos 13, vai aparecer ali a igreja, né? A primeira igreja, a igreja de Antioquia, que a gente pode se dizer que é a igreja saudável. Logo após o evento que o William citou aqui, que eles ficam ali em Jerusalém, aí eles anunciam, e ali começa, né, a ser anunciado o Evangelho. O que era aquela igreja? Era uma igreja que não tinha essa separação. Era uma igreja que todos adoravam, todos jejuavam, todos ouviam o Espírito Santo, e todos enviavam missionário, e todos sustentavam a obra. Glória a Deus. Então, de uma certa forma, todos estavam envolvidos em alguma função para que o Evangelho fosse expandido. Sim. Primeiro papel da igreja, entender que todos que são filhos de Deus são chamados para comunicar a salvação do Evangelho. Amém. Não só um tipo de ofício específico, não só um tipo de pessoa específica é chamada para isso. Todos podem anunciar e todos podem ajudar de alguma forma nessa evangelização, né? A igreja, ela precisa entender que o coração de Deus é um coração missional. E isso é claro. O primeiro ponto que o coração de Deus é um coração missional é que ele envia o próprio filho. Ele tira o filho dele da terra, né? Vamos dizer assim, da terra no sentido de habitação. Um lugar ali precioso, seguro, maravilhoso. Ele tira do convívio, o filho do convívio habitual dele. Fala assim, filho, eu vou te enviar para uma missão. Coloca para mim. Eu vou te enviar para uma missão. Só que o coração missional de Deus, ele começa muito antes, né? Ele começa com Abraão, quando ele diz, ó, sobre ti vai ser bendito todas as nações. Saia, né, da sua terra e vai peregrinar, vai abençoar. Sobre você eu vou abençoar todas as nações. Quando nós saímos e abençoamos nosso vizinho, estamos cumprindo o ID, né? E Deus usa depois os evangelhos, que aí quando ele manda Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, a gente vê um coração missional de Deus. E aí depois em Apocalipse, onde ele diz que pessoas de toda tribo, povos, línguas e nações vão adorar diante do trono. Então você vê que o coração de Deus é um coração missional. Se o coração de Deus é um coração missional, o coração da igreja tem que ser missional também. Glória a Jesus. Ai, Jesus. Esse é o entendimento. É um coração. Então a igreja precisa pulsar isso. Precisa pulsar. Tem que deixar de ser só uma frase bonita. O coração de Deus é um coração missional. E começar a ser usado isso na prática dos nossos dias. Exato. O coração de Deus é um coração missional. O coração da igreja pulsa por este coração. Exato.
Exatamente, exatamente. Missões, então, não nasceu como um departamento da igreja. Missões nasceu como uma ordenança, né? Missão nasceu no coração de Deus. Como uma ordem mesmo, né, para nós. O que eu acho legal também, já mandar um beijo, um abraço para minha tia, pastora Raquel, tá na live. Tia, te amo, também estamos com saudade. Que o livro de Marcos, ele vai continuar dizendo assim, né? Jesus fala assim, ó, quem crê e for batizado, esse será salvo. E quem não crê, esse vai ser condenado. E uma coisa assim que às vezes a gente perde é porque nós queremos, por muito querer fazer, a gente acaba querendo convencer as pessoas na insistência. Sim. Só que aí Jesus está falando, não precisa. Porque quem crê e ser batizado, esse vai ser salvo. E aqui eu quero falar ser um pouquinho polêmico, é que a Bíblia diz assim, ó, quem crê e for batizado. A Bíblia não está dizendo assim, ó, quem crê e for batizado pelo pastor. Quem crê e for batizado pelo missionário. Quem crê e for batizado pelo apóstolo. A Bíblia está dizendo assim, ó, Jesus diz, quem crê e for batizado. Quem batiza? É Deus. A Bíblia vai dizer que um dia o eunuco tá indo com a carruagem. Amo. Certo? E quem aparece para ele? Felipe aparece. Aí fala assim, entendes tu o que lê? Como que eu vou entender se não tem quem explica? Então Felipe prega para ele, e aí ele fala assim, o que me impede de ser batizado agora? Opa, nada, vamos embora. Pegou um copinho de água e batizou. Então Jesus está dizendo assim, ó, quem crer e for batizado, esse será salvo. Então eu não preciso esperar um culto de missões para poder fazer um apelo. Eu não preciso esperar o culto do poder, o culto da magia, o culto do sei lá o quê, para batizar alguém. Porque quando o eunuco pergunta para Felipe, o que me impede de ser batizado? Felipe fala, nada, meu amigo, você quer ser batizado? De cursinho, 10 anos de mestrado, e aí você pode ser batizado. Sabe o que acontece, Helena? É assim, ó, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é para fazer. Não, mas o problema é não fazer, né? Exatamente. E eu quero ser um pouquinho mais polêmico. Eu não estou dizendo que não é para ser feito, que não é para fazer nada disso. Mas você não precisa ser um teólogo para falar sobre o evangelho. Porque assim, ó, vamos lá. Vamos partir para os primórdios. É óbvio que os apóstolos tinham um tempo com o próprio Jesus. Só que o que essa galera aprendeu, eles aprenderam ali com ele. E eles aprenderam ali com ele. E o que nós temos hoje? A biografia dele aqui. Exato. Então, assim, não é que você não precisa fazer teologia. É óbvio que se você tiver como fazer, amém, faça. Só que a teologia não vai salvar ninguém. Porque não é o muito de você falar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Logo eu entendo muito mais o texto quando Jesus está dizendo para os discípulos, quem crê e foi batizado, aí ele vai ser salvo. Pronto. Acabou. Charles Spurgeon vai dizer assim, Mirena, o evangelho é como um leão dentro da jaula. Você não precisa fazer muita coisa, só abrir a jaula. E o leão faz o resto. Jesus. Ou seja, eu não preciso fazer muita coisa, eu só preciso tirar o evangelho de dentro da jaula. Exato. Então, não é do muito eu falar, é do muito eu mostrar quem é Jesus. Então Jesus está deixando uma ordem para essa galera. Vocês precisam ir. E vocês também vão fazer discípulos. E sabe o que Jesus fala, Mirena? Jesus fala assim, e obras muito maiores que as minhas farão. Aleluia. O que está me impedindo de fazer é uma igreja ou é aquilo que eu busco dentro de uma igreja? Porque às vezes nós deixamos de fazer porque queremos o reconhecimento do pastor, da pastora, do apóstolo, do bispo, do arcebispo, sei lá de quem. Então eu preciso fazer para ser reconhecido pelo céu. Simples.
Falei demais, fala aí, mano. Não, não falou demais não, tá ótimo, é isso mesmo. Falou tudo, estava engasgado aqui, ó. Você sabe que na minha igreja, né, minha, não é do Senhor, mas na igreja onde eu congrego, Igreja Cristã Somos Um aqui em Salto, o pastor, ele tem uma piscina. Ele fala, se a pessoa levantar a mão, reconhecer Jesus, eu vou falar algumas coisas Amém. com ele. Ele entendeu, ele quer batizar, já vai. É de manhã, é Sim. noite. O que já teve de batismo à noite, no frio? Porque a Amém. pessoa... O que acontece? O Espírito Santo que foi lá e convenceu, tocou o Exatamente. coração da pessoa. E o meu pastor falou Sim. assim, eu vou ficar aqui parada esperando a pessoa fazer um curso. Falou, porque é ide, é batizando e ensinando. Primeiro Amém. batiza, depois ensina. Amém. Bora, apresenta Cristo, abre essa jaula. Apresenta o evangelho, deixa o leão sair. Entendeu? Não é? Amém. Nossa, maravilhoso. Glória a É Deus. isso. Ó, a William, pastora falou aqui, ó, nossa, somente confirmação. Preguei exatamente isso no último culto de missões. Muito conhecimento só leva informação. uau, Amém. Ó, Glória. essa é a bênção de Deus. essa aí é canelinha de fogo. Glória a Deus. A Vale, gente vai Bia. falar agora um pouco uns dados que nós fizemos uma pesquisa Ótimo. com agências, né, missionárias. E Glória a há cerca Deus. de 30 anos atrás, falando agora sobre o contexto missional transcultural da Janela 1040, Amém. estimava-se que existiam aproximadamente 1.100 Ô, povos. Bia, Oi. antes de você começar, porque pode ser que alguém que esteja assistindo ou veja, não entenda o que é a janela 1040. Sim, explica aí, amor. A janela consegue 1040. Na verdade, assim, ó, a janela 1040 hoje ela já diminuiu, né? Sim. Nós falamos só janela 1040 porque ficou um termo muito conhecido. Mas essa daí é a galera dos povos não alcançados. Não alcançados por quem? Por mim? Não. Que não conheceram a Jesus ainda. Então, tem algumas nações que ainda não sabem nem quem é Jesus. Filha, pega ali pra mim. Porém, de 30 anos para cá, que é esse dado que a Bia vai trazer agora para nós, isso mudou muito. Porque a janela 1040 era uma galera gigantesca. E eu não posso dizer que acabou, mas diminuiu muito. Por quê? Porque tem muita gente criando coragem de fazer áudio. Glória a Deus. Isso aqui. Ó, essa era a janela 1040. Onde Sim. fica Tá vendo aqui onde tá vermelhinho aqui, ó? Sim. Isso aqui, deixa eu colocar mais perto. Isso Tá aqui ótimo. eram os povos não alcançados. Amém. E ela fica 10 por 40 da linha do Equador. Isso. Entendeu aí? Ela fica assim, ó. Ela fica 10 por 40 da linha do Equador. Pega a Ásia. Então, toda essa parte aqui, a África, a Ásia, tá vendo aqui? Toda essa parte Sim. são os povos não alcançados. Só que essa janela aqui já mudou. Sim. Por quê? Graças a Deus ainda há alguns corajosos. E aí nós Sim. temos um dado para trazer, né? Lê aí, mano. Até 30 anos atrás, né, entre 1989, eram 1.100 povos não alcançados. E aí os dados mais recentes que foi levantado foi em 2018, que agora são 500 povos não alcançados. Ou seja, avançamos mais de 50%. Glória a Mostra que Deus tem levantado a igreja. Ou seja, Sim. Jesus está mais próximo de voltar. Mas ainda existe grandes desafios, né? Mas ainda existe grandes desafios, né? Vocês vão ver que eu vou andar aqui, mas eu tô super atenta com vocês, tá? Porque senão vai fechar a lespe e eu vou ficar presa aqui dentro. Aí não vai ser legal. Eu acho que já fecharam. Gente, eu estou presa aqui dentro? Vou dormir na lespe de São Paulo? Vamos ver. O que eu vou fazer aqui? Mas pode falar, porque esse assunto é mais importante. Bora. Termina de contar. E nós levantamos também estudos, né, que apontam que são necessários, isso é muito importante. Cerca de 2.600 missionários ainda para atuar nas regiões ali dos povos não alcançados.
Nós precisamos, então, de um dado levantado, de acordo com, né, agências missionárias, 2.600 missionários para serem enviados para essas regiões não alcançadas. E eu tenho um dado que eu ia trazer hoje, mas eu acabei não estudando muito sobre ele, porque eu tenho uma relação de informações de povos não alcançados no Brasil, lugares no Brasil que não tem nenhuma igreja, uma igreja cristã evangélica, não tem. E eu tenho esses dados, se em um outro momento eu puder trazer, né, não sei, mas eu acho muito importante, né, ainda 2.600 missionários precisam ser levantados para atuar nesses contextos de povos não alcançados. Coloca aqui. Uma coisa assim que nós precisamos falar é que assim, ó, voltando um pouquinho, né, sobre o que nós estávamos falando sobre ofício e tal, às vezes a gente se prende tanto, né, ao ofício ali e tal, que a gente acaba se esquecendo de coisas importantes, né? Você sabe o que a palavra missão significa? Se não souber, não tem problema, viu? Não. A palavra missão significa envio. Logo, missionário quer dizer enviado. Amém. Só que existe algo que, às vezes, por ele estar tão preso no ofício ou no cargo, que a gente não presta atenção em algumas coisas. Porque missionário e apóstolo é a mesma coisa. Só que missionário é uma palavra latina e apóstolo é uma palavra grega. Ou seja, missionário, apóstolo é a mesma coisa. Ou seja, Jesus chamou 12 missionários para andar com ele. Jesus chamou 12 malucos para andar com ele. E os deu o nome de apóstolo ali, porque o grego, naquela época, era o inglês de hoje, né? Sim. Mas o missionário é um apóstolo. O que é o apóstolo? Aquele que é enviado. O apóstolo constrói e o apóstolo deixa um legado. É só nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo. Perfeito. O apóstolo Paulo, ele não tinha muitas... É óbvio que ele tinha raízes, mas ele não ficava em um lugar só. Porque ele entendeu a vida missional dele. Então nós precisamos tirar algumas místicas da nossa cabeça, que, nossa, ali vem o apóstolo do Senhor, o intocável. Ali vem o... Ele é só um missionário. Assim como eu e você. Que foi chamado para ser enviado. E às vezes ele é só um pouquinho mais corajoso do que eu e você. Amém. É verdade. Isso é muito importante, sabe, William? Porque a gente realmente cria essa ideia e endeusa, né, pessoas por um cargo, não é? E esquece de entender o que significa esse cargo. Exatamente. Sabe, eu gosto, agora faz muito sentido que meu pastor fala, sabe? Meu pastor Bruno, ele fala assim: Deus me deu um chamado apostólico. Eu ficava olhando ele falar, e aí ele explicou, ele falou assim: Deus me fez, ele me envia. Eu quero ir, eu sou pastor, ele me ungiu pastor, mas ele não me fez pastor para ficar parado. Amém. Ele me fez pastor para ser enviado, eu preciso ir. Entende? E ele fala assim, e agora, mais do que nunca, esse nosso bate-papo, me cai essa ficha. Amém. Sabe? De compreender que esse é o papel. Né? E aí a gente tem aí, eu não conheço muitos homens e mulheres assim, de igreja, de cargos assim, mas eu vejo muito essa questão dessa palavra que você muito bem colocou, né?
de ser intocável. Sim. Né? E agora, se eu sou para ser enviado, por que eu não posso ser tocado, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente, eu e a Bia, nós estávamos conversando aqui e nós falávamos, né, que às vezes a gente meio que divide, né? Não, o pastor ele vai pastorear. Não, o missionário ele vai fazer missão. Não, porque o mestre vai ensinar. Ah, mas porque... Amém. Todos esses foram chamados para tocar algo. Sim. Só que todos esses também foram chamados para fazer uma missão. E assim, ó, nós precisamos entender também que nem todos têm a disponibilidade para ir e fazer tudo a todo tempo. E nós entendemos isso, porque não é todo mundo. Só que nós também entendemos que existem maneiras de se fazer, certo? Existem formas de se fazer missões. Ô Irene, você é cristã há tempos já também, né? Fala pra mim que você nunca foi num culto de missões, que você chegou no culto, tava lá a igreja toda decorada, aquele monte de bandeira. Aí chega no final do culto, um missionário ou pastor que tá pregando, quem tá pregando lá que seja, levanta a mão, quem aqui tem um chamado missionário? Aí levanta meia dúzia de gato pingado lá, que é sempre assim, um culto com 300 pessoas, 3, 4 que quer ser. Sim. Aí essas pessoas levantam, e aí vem alguém com uma bandeira e abraça. Vai falar que você nunca orou no final de culto com uma bandeira abraçada. Eu nunca orou num final de culto com uma bandeira abraçada. Nossa, porque Deus me deu as nações. Quantas dessas pessoas foram enviadas? Quantas dessas pessoas pisaram em alguma outra nação? Quantas dessas pessoas fizeram valer aquele culto? Então nós precisamos tirar um pouco do misticismo de dentro da igreja ou de dentro de qualquer outra coisa que seja. Eu digo igreja porque é o mais comum, mas nós precisamos tirar essa mistificação de dentro da igreja, que não é uma bandeira que eu abraço, é um Jesus que me abraça e me envia. Amém. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Se não tiver, eu já paro também. Não, então, não vai parar não, você vai continuar, porque faz todo sentido. Nós precisamos tirar esse misticismo de dentro da igreja. Porque nós precisamos entender que não é uma bandeira que eu estou abraçando. E amém por abraçar essa bandeira. Top, amém. Eu abracei a bandeira do Chile e graças a Deus eu tive a oportunidade de pisar lá. E amém por isso. Só que quantas dessas pessoas, Mirena, acabaram não se frustrando também? Porque, naquele culto de 1982, Deus disse para eu abraçar a bandeira da Índia, que eu iria para a Índia. E essa pessoa nunca foi, ela se frustrou. Porque não é sobre a bandeira, é sobre o Jesus que envia. Verdade. Veja bem, eu não estou dizendo que não é para fazer culto com bandeiras, mas não é isso. É para nós não gerarmos coisas em pessoas que talvez não foram chamadas para pisar em outra nação, mas foram chamadas para ganhar os vizinhos, para ganhar a família, como ganhou a família toda. Talvez foram pessoas que foram chamadas para fazer culto nos lares, e quando ela faz uma pregação no lar, é um mover do Senhor, mas quando ela pisa numa igreja com 300 pessoas, parece que Deus não se movimenta, porque existem pessoas que foram chamadas para coisas específicas. Por isso que nós precisamos desmistificar a igreja. Isso. Perfeito. Entende? Não é uma bandeira. Ou melhor, se for para abraçar uma bandeira, abrace a bandeira de Jesus. Perfeito. Pronto. Perfeito. Exato. Fala, mas não só eu vou falar. Mas ele fica no profético, eu fico na estatística. Ele fica no profético, eu fico na... Eu sou a professora, ele é o profeta. Eu sou o mestre, ele é o profeta. Assim vai. O William estava falando de formas, né? De evangelizar, ou forma de fazer missões, né? Isso é muito importante para entendimento, porque se você entender as formas de evangelizar, as formas que tem de ser enviado, fica mais claro para a igreja entender como cada pessoa vai se adequar ali no movimento, né? Perfeito. E aí a gente trouxe aqui quais as formas que tem de se fazer missões, né? E aí a gente começa... Peraí, antes de você falar, mandar um abraço para minha cunhada aí, Nancy. Deus abençoe, cunhada. Missionária Nancy. É verdade, missionária Nancy. Aí é embaçado, hein?
Então, a gente tem a missão local, né? Que é onde a igreja local está instalada, né? E a forma que ela tem é de evangelizar. Como? Na casa, família, escola, trabalho, bairro, né? E pega o texto de Atos 1 e fica nele. Porque casa, família, escola, trabalho e a igreja local funcionando com os cultos, a programação, seria a nossa Jerusalém. É a nossa Jerusalém. Então, essa é uma forma de fazer a missão. Então, eu estou ali, estou evangelizando na minha casa, com a minha família, nas casas, vizinho, trabalho, escola. Atos 1:8, Jerusalém. Então, isso é uma das formas de fazer missões, né? Aí nós temos as missões urbanas, que é levar o evangelho para cidades, grandes cidades, né? Exemplos de trabalhos, moradores de rua, dependentes químicos, universitários, profissionais, imigrantes, periferias. Então, essas são chamadas missões urbanas, que em grandes centros, né, vai se concentrar muita quantidade de pessoas e tem enormes desafios sociais e também enormes desafios espirituais. Nós temos missões rural. Eu não sei se você já ouviu esse termo, missões rural, que é evangelizar sítios, fazendas, comunidades rurais, povos ribeirinhos, né? Eu vejo que você acompanha um trabalho lá no Amazonas, né? Isso. Tá mudo. Você tá muda. Tá mudo. Ninguém tá te ouvindo. É por causa do barulho, tá passando um avião aqui em cima. Sim, eu acompanho o pessoal lá da Ilha de Marajó, CAEG, um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Rural. Exatamente. Rurais, né? Missões indígenas, que é levar o evangelho para povos indígenas, né? Respeitando sua cultura e sua língua. Deixa eu abrir um paralelo aqui rapidinho. É que a Bia falou sobre missões indígenas e eu lembrei de algo. A nossa primeira passagem aqui por Chapecó, quando nós moramos aqui da primeira vez, há 5 anos atrás, né, amor? 5 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de pregar em uma tribo indígena. Sim. E eu costumo dizer para a galera assim, ó, que graças a Deus, Deus já me levou para alguns lugares, mas eu costumo dizer que acho que foi o lugar assim que mais me impactou e que, se é que eu posso dizer isso, que eu mais gostei de estar, assim, sabe, entre aspas. Porque assim, ó, eu tava pregando para uma tribo indígena e assim, ó, não tinha... não adiantava eu ser doutor, não adiantava eu ser mestre em letra, minha exegese, não adiantava minha hermenêutica, não adiantava teologia nenhuma, porque eles eram indígenas, ligaram puro e simples evangelho, e eu falei somente sobre Jesus. E eu sempre digo assim que foi, tinha o que ali? Acho que tinha uns 30 indígenas, se tinha 30 era muito. Mas eu costumo dizer assim que foi... tá no top 3 ali das melhores experiências que eu tive com Deus, assim, em relação a outros povos. Porque é um povo que não adianta você falar muito bem, termos técnicos e não sei o quê, porque eles não vão entender. Hebraico, aramaico. Não adianta, eu vou citar uma frase em grego. Não precisa citar, porque eles não vão entender. Então você precisa pregar o evangelho puro e simples. E o que é o evangelho puro e simples? Jesus Cristo. Aí eu entendo um pouco mais sobre a frase de Charles Spurgeon. Tá mudo. Maravilhoso, maravilhoso. Você não precisa trazer, né, a exegese do texto, você não precisa falar no original se dizia assim, não é? Você precisa amar. Amar. E apresentar o Jesus lindo, maravilhoso e puro como ele é. Glória a Deus. Continue aí. Missões indígenas, né, onde nós paramos, indígena. E missões transcultural,
que é quando o missionário ele atravessa fronteiras culturais, né? Linguísticas, étnicas, e não é apenas mudar de país, né? É você... Pessoal, 2 minutinhos aí, que eu encontrei uma pessoa aqui. Vocês já ouviram falar da pastora Sandra Alves? Uau, sim! Já? Eu tô aqui com o filho dela. Boa noite, tudo bom? Ao vivo, tá? A Vamos mesma lá. Ao vivo na live! A paz do Senhor! Não tem nem A como paz do falar que Senhor, não meu é. irmão, tudo bom? São missionários Olha. e nós estamos numa live falando sobre missões. Sonhos. Uau. Estamos falando Amém. sobre o papel da igreja, sobre missões. E eles são de onde? São de São Paulo? Eles estão lá em Chapecó, eles são de Campinas, já fizeram trabalho na África Que lindo! e nós estávamos aqui hoje, né? Eu tive que sair por conta do nosso horário da live, mas nós estamos aqui hoje para apoiar a mãe dele. Amém! Amém. Olha, fico muito Tem feliz. nosso apoio também. Amém. Fico muito feliz pelo que vocês fazem. A gente sabe que missão é muito difícil. A gente sabe as dificuldades que as pessoas têm para fazer missão e vocês estão aí fazendo. Então vocês estão de parabéns. Tenho certeza que Amém. Deus é contigo. Eu falo assim, eu fiz um evento esses dias e 2 almas acertou Jesus. Para mim foi o mais importante, né? Amém. Eram as almas que foi salva. Então, para mim, eu sei quanto é o trabalho de fazer Então. missão. Estou muito feliz de conversar com vocês hoje. Prazer. Prazer. Glória a Deus. Foi Deus Deus que abençoe. preparou esse encontro aqui, Deus que eu estava presa. Eu não sabia como é que eu ia embora. Eu estou esperando a Jovereda para me buscar aqui. E a mãe tá ali, ó, na van laranja. Ela tá Vai lá, eu quero ir lá, me vai lá leva, senão elas não vão deixar eu falar deixa, com ela. ela tá lá, tá Mas todo pra mundo onde na que eu van. faço Olha lá, pra tá ir? vendo todo mundo de laranja lá? ó? Sei. Pode ir lá que ela vai amar entrar na live e falar com vocês. Verdade? Eu vou lá, vou falar Pode que ir você lá, falou. pode pra falar eu ir que lá. eu falei. Tá bom. Meu As coisas de Deus, imagina Jesus. o Sandrão com nós, Deus. Amor, é as coisas de Jesus. Vamos lá ver as coisas que Jesus prepara. Mas continue falando, estamos falando de missões. Amém. Amém. Quero mandar um abraço à minha outra cunhada Leila, também entrou aí na live. Deus Amém. abençoe, Leila. Se eu não me engano, a Duda também tá aí na live, nossa amiga aqui de Chapecó. Não tá mais? Tá mais, amém. A glória a Deus. Continua, Olha amor. aí, Nós qual é a paramos próxima, no Bi? indígenas. Nós paramos, no transculturais. Não, Isso aí. você falou dos povos indígenas e aí eu falei sobre ter pregado aqui os indígenas, aí você precisa seguir quais são os outros povos. Missão transcultural, né? Que é quando o missionário atravessa fronteiras culturais, linguísticas, né? Eu falei sobre isso, eu acho que você não ouviu. Sim. E também nós temos missões digital, que é o que nós estamos fazendo aqui exatamente agora. Uau! Essa eu não conhecia o nome, nem sabia que era verdade. Missões digitais, que é por meio de redes sociais, lives, podcasts, vídeos, cursos bíblicos. A tecnologia também A está sendo favor de usada Jesus. como campo missionário. Sim. Glória a Deus. E também Ai, tem cheguei a missão. aqui. Pronto. microfone? Você lembra, Bu? Cheguei Meu aqui. Deus Mas do céu. pode continuar, que daqui a pouco vocês vão falar com ela. Tem a missão de apoio, Vai, já sou o primeiro. que é a missão bem importante, né? Porque nem todos vão para o campo, como o Ilha disse. Mas tem os piores que contribuem, os treinamentos, hospitalidades, cuidados com o missionário. E quem sustenta também são as missões. Então, o campo missionário hoje é a missão de apoio. Amém. Que missão você faz? Eu faço a missão de apoiar um missionário no campo. Amém. Esse é meu campo missional. Eu sou um dono de empresa, eu sou um empresário e eu sustento uma obra missionária, né? Pode falar, amor. São as formas de fazer missões. Nós temos algumas formas, né? Ou você vai, Amém. ou você Paz do oferta. Senhor. Meu Deus. Eu irei. Espera um minutinho. Aí, ó. Ao vivo é isso aí. Peraí.
Amém. Amém. Glória a Deus. Vem aqui. Vem aqui. Você já tem, né? Olha, você está ao vivo. Uau, ao vivo e a cores. Você está ao vivo e a cores. Nós estamos no Ministério Mulheres Afloradas pelo Espírito Santo de Deus. Esses aqui são missionários. Nós estamos na nossa live sobre Aleluia. missões. Aleluia. Aqui nós temos o missionário William, missionária Beatriz. A paz do Senhor, igreja! Amém! Missões, muitos têm coragem. Não é? Missões, muitos têm vontade, mas falta coragem. Que bom que você tem coragem. Já quero aproveitar, você que está na live, compartilhe pelo menos com 5 pessoas para chegar aqui com a gente. Temos uma palavra do céu para ser liberada. Amém. Compartilha. A Nancy está aqui, o Eduardo está aqui. Sim. Quem mais? Você não vai chegar compartilhar? mais gente. Bora, vem. Em nome de Jesus. Olha, vai compartilhando, dizendo assim, ó, você acredita comigo, vai? Eu irei. Sou pastora do Ministério Afloradas na Uau! qual você está ao vivo agora. E eu quero dizer que o Afloradas e as pastoras de Campinas vai com Cristo e com vocês. Uau, gratidão. Amém. Beijo. Amém. Bora, povo, continue. Porque a vida do cristão é isso. Deus faz umas coisas muito loucas e a gente só entra no meio. Olha, Deus trazendo o Sandrão para compartilhar com nós. Vamos tomar. É isso. Tá bom pra vocês? Ai, Jesus, missões de amor. Porque foi nessa que começou todo o barulho aqui. Vai. Cristo comigo vai, eu irei. Fala pra ele. Isso. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Exatamente. Hoje a live é toda diferente. Na frente nós não vamos, Aqui, ó. irmão. Pronto. Sem ele na frente nós morre. Porque Exato. ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Amém. Se ele está derrotado, ele nunca vai ganhar. Se Amém. Cristo conosco vai, nós iremos. Amém. Glória! Amém. Olha, essa live de vocês, gente, vou te contar. Nós estamos Era aqui, ó. TDAH essa live. Estamos aqui com Vereda. Tudo bem com Ai, vocês? Bom, você falando com vocês. Com João Vereda e Sandra Alves. Afloradas de Estado. Isso, João Vereda, Sandra Alves, minhas queridas pastoras, minhas missionárias. amém. Deixa um beijo pra ele. Beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Deus. É isso. E essa aqui é missão do quê? Que missão é essa? Essa é missões urbanas aí, ó. Missão urbana, né? É. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai, vamos voltar pro ritmo. Seguimos? Então, assim, ó, o que nós precisamos entender é que existem algumas formas, né, de se fazer missão. Às vezes eu não tenho a disposição ou a disponibilidade de ir, mas eu tenho o poder financeiro para financiar. Ah, eu não tenho como ir, também não tenho poder financeiro para financiar, mas eu tenho o meu joelho, então eu posso dobrar o meu joelho e orar por quem foi. Sim. Então, existem algumas formas de serem feitas. E eu também, não posso ir, não tenho dinheiro, também não estou orando muito para quem foi, então eu vou fazer. Como? Vou pregar para o meu vizinho, para minha vizinha, na escola, no serviço. E nós precisamos fazer isso, Irena, para que as pessoas tirem da cabeça, de uma vez por todas, isso que nós falamos lá no começo da live. As pessoas precisam tirar da cabeça de uma vez por todas que quem faz missão é o missionário. Não, quem faz missão não é o missionário. Quem faz missão é quem entendeu a chamada de Jesus para a igreja ou para um povo. Amém. Quando eu estou falando igreja, eu não estou falando sobre templo, estou falando sobre pessoas. Então nós precisamos entender que missões não é um missionário que faz. Missões é quem entendeu a chamada de Jesus Cristo para ele. Sim. Jesus chama os discípulos, libera a galera, libera de 2 em 2 e fala assim, ó, vai lá, bate de porta em porta. E aí alguns vão perguntar, mas e se eles não receberem? Meu filho, bate a poeira do teu pé e vai pro próximo. Por quê? Quem crê e for batizado
esse vai ser salvo. Amém. Então existem algumas formas de nós fazermos. E nós precisamos tirar esse, vamos colocar entre aspas aí, esse fardo só nas costas de um nicho. Porque não é sobre um nicho, é sobre pessoas que entenderam, cara, eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso entregar aquilo que eu recebi. Eu preciso entregar aquilo que me entregaram. Porque eu fui encontrado por alguém. Porque nós nos enganamos, porque não fomos nós quem escolhemos a ele, mas foi ele quem nos escolheu. E uma vez que eu fui escolhido, eu preciso fazer para que outras pessoas entendam aquele que me escolheu. Perfeito. Segue, meu. Amém? Amém. É isso mesmo. Eu acho que é hora que a gente entender, que é o que vocês falaram no começo, né, da live. É entender qual é o papel da igreja, né? Exatamente. Quem é a igreja, né? Sim. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, que também é missionária. Ela já tem 63 anos e ela trabalha com crianças, faz missões. Eu fui com ela para o sertão da Bahia. Agora tem previsto para a gente ir ano que vem no Maranhão também. Ela já foi para o Vale do Jequitinhonha, então ela faz toda aqui na região brasileira mesmo, né? Mas os povos que estão sofrendo, e muito, né? Amém. E aí a gente estava conversando que em Itu faleceu uma pessoa, um ser humano, que vivia em situação de rua. Morreu esses dias agora, de frio. Né? E aí a gente conversando, ela falou assim, nossa, o que será que a gente está fazendo de errado? Eu falei assim, eu ouso dizer que nós não estamos sendo igreja. Uau. Forte. Então eu acho que nós não entendemos o que você leu aí de Atos, né? Do que é ser igreja. Uma vez o Senhor me colocou no coração e ele falou muito forte comigo, filha, eu quero a minha igreja de volta. Uau. E ele me pediu que era para eu fazer um evento chamado Corpo de Cristo, que era para a gente se arrepender, para unir as igrejas e todo o corpo se arrepender dos maus caminhos, das más escolhas que fizeram, de não ser reino, de não ser igreja. Né? Eu confesso aqui, diante de todos, que eu fui covarde e não fui atrás de fazer, e passou um tempo, um grupo de pastores, eu esqueci o nome dele agora, eles fizeram o dia solene, já fizeram por 2 vezes, e se eu falar para vocês que no meu caderno está anotado a estrutura, é igualzinha a estrutura. Uau. Falei, glória a Deus. Mas eu acho que ainda falta, né? Ainda falta, a gente ainda precisa voltar a ser igreja, voltar a ser missionários. Amém. Sim. Né? Você falando isso daí, eu lembro um pouco do que nós falamos na segunda-feira passada. Você olha para a vida de Jesus, você lê na Bíblia ele entrando em algumas sinagogas também, mas o maior ambiente que Jesus estava era quase sempre dentro das casas. E eu acredito que era Jesus já mostrando para nós um pouquinho do que é a igreja de verdade, né? Sim. Você estar em um ambiente que existem pessoas que ainda têm o desejo de conhecer, de ter algo, de estar em algo, né? E nós notamos isso em Jesus. Jesus, ele sempre deixou muito claro que a vinda dele era para mostrar algo maior. Que algo maior era esse? Ele estava apresentando o reino. Quando Jesus ressuscita, me vem à memória mais uma vez, quando Jesus ressuscita, ele tem um encontro com os discípulos e a Bíblia diz que ele fica 40 dias ensinando sobre o reino. Quanto tempo esses discípulos ou esses missionários andaram com Jesus antes dele morrer? E ainda assim, depois que Jesus morre, Jesus passa 40 dias ensinando sobre o reino, porque Jesus precisava com que aquela galera entendesse, esse é o reino, e eu tô indo para lá, e eu só tô voltando para lá para preparar uma morada para vocês. E eu preciso preparar uma morada para as pessoas que vão. Amém. Então, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que
o evangelho, ele precisa ser levado também de uma maneira simples para pessoas que ainda não têm o conhecimento. Sim. Porque não adianta eu levar um Jesus complexo para quem nunca ouviu falar dele. Exato. Entende? Então, nós precisamos de uma vez por todas entender o que Jesus está dizendo. E Jesus, olha para você ver como que Jesus era, assim, eu ouso dizer outra palavra assim, Jesus era muito doido. Porque Jesus, ele volta da morte e aí ele vai para o caminho de Emaús com 2 pessoas. Sim. E ele vai conversando com esses caras até eles chegarem dentro da casa. E olha que legal, Jesus se revela como Jesus aonde? Dentro da casa, no partilhar do pão. Amém. Eu vejo mais uma vez a simplicidade do evangelho. Porque existem pessoas que estão querendo caminhar com alguém que elas não conhecem. Sim. E como eu caminho com alguém que eu não conheço? Fica difícil a comunicação. Como eu anuncio alguém que eu não conheço. Exato, eu vou falar sobre o quê? Exatamente. Eu nunca vivi, eu nunca passei tempo junto. Não sei Como quem é que eu vou falar? Olha que loucura. Jesus está andando e aí Jesus pergunta, mas o que está acontecendo? Você não ficou sabendo? Jesus morreu. Jesus está morto. E Jesus está caminhando com eles ali. Mas aí Jesus, no partilhar do pão, ele se revela para a galera. Então, eu vejo Jesus nos trazendo de novo para um tempo de mesa, para que ele possa se revelar. Amém. E ele só vai se revelar. Aí eu vou puxar a sardinha para nós. Ele só vai se revelar para os missionários. Ah, glória a Deus! Eita, eu sou! Ele só se revela para aqueles que querem fazer algo. A Nathalie colocou ali uma observação, né? É você ser igreja independente de onde você esteja. Amém. Mas é isso, a Nathalie falou, é ser igreja. O que é o ser igreja, né? Independente de onde você esteja, né? Independente. Tem uma frase que eu anotei, a igreja, ela não foi chamada para ser um depósito de salvos, mas um centro de envio. Enquanto houver um povo sem o evangelho, a grande comissão ainda está em andamento. Deus continua perguntando para nós, né? No final dessa live, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Alguns irão, outros enviarão, outros sustentarão, e todos podem orar. Mas ninguém que faz parte do corpo de Cristo está dispensado da missão. Meu Deus. Nós vai beber água na Meu cuia. Deus. Lá em Pernambuco fala. Ninguém Lá que no faz meus parte índios do bebe corpo água de na Cristo. cuia, irmão. Nós vai beber água na cuia. Ó, irmão, nós vai beber água na cuia. Vamos comer farinha de mandioca com tripa de bode e peixe, tá? A tal de cumatã, viu? Piranha, que só dá em água doce. Lá tem Rio Doce na minha terra, viu? Rio Doce. Glória a Deus. Já vamos fazer uma missão na terra dela, já quero ir para lá. Vamos lá para Pernambuco fazer uma missão. Pernambuco. Glória a Quero ir Deus. para lá já fazer missão na terra dessa. Com certeza. Vamos caminhando para o fim. Ô Irene, eu preciso só trazer mais uma observação. Deixa eu trazer um outro irmão aqui para falar um oi, apresentar para vocês. Hoje não É o nosso pastor Paulo. Fala oi aqui, pastorzão. pastor. Pai do Senhor, povo de Deus. Como é que vocês estão na bênção? Amém. Tá vendo? Esse aqui é o missionário William, missionária Beatriz. Amém. Estão lá em Chapecó agora, mas já foram para a África, já rodaram muito e vão rodar mais ainda. Amém. Clamando o evangelho do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Amém. Todos que estão aí nessa live. Amém. E o ID do Senhor nunca saia do coração de vocês. Que permaneça a graça, o amor, a virtude. E que a unção nos leve e nos traga debaixo da presença de Deus. Amém. Vá com essa coragem. Amém. Quando a gente está com coragem é porque Deus está na direção. Amém.
Então solta uma posse da vitória. Pai, Senhor. Glória a Deus. Vai. Esse cara falou. Vale aí, William. Ó, lembrei. Nós precisamos entender também, e eu preciso trazer isso para a nossa realidade um pouco. Nós precisamos entender que, assim, ó, é óbvio que existem algumas pessoas que vão ter a oportunidade de pisar em outras nações ou vão ter a oportunidade de pisar em outros estados. Mas às vezes nós oramos pedindo as nações, oramos pedindo os estados, mas nós não oramos pedindo a nossa vizinhança, que talvez seja algo que Jesus está querendo tocar, mas que a nossa ambição é tão grande de querer ir para outra nação que nós não entendemos que, beleza, tem gente lá na África que precisa ouvir, tem gente na Índia que precisa ouvir, mas você já parou para pensar que o seu vizinho ainda precisa ouvir e você precisa ser essa carta a ser lida? E nós precisamos trazer isso para nós, sabe? Tem um louvor novo aí, até que está bombando aí, né, da JET, né? Que nós precisamos ser uma carta e tal. E top, isso é sensacional. Só que eu tô querendo ser uma carta lida para outras nações, mas nem a minha nação leu a carta que eu sou ainda. Então, amém, se Deus tiver que te levar lá para a Etiópia, glória a Deus por isso. Se Deus tiver que te levar lá para a China, amém, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que aqui ainda tem muita coisa a ser feita. Uma vez, o sobrinho da Bia disse uma coisa que é verdade, sabe? Nós queremos ir para a África e tal, porque nós vemos muita coisa que acontece na África e não sei o quê. Mas você já parou para pensar que a Europa está sendo esquecida? Por quê? Porque é mais difícil você alcançar quem tem um poder aquisitivo. Sim. Porque essa galera já colocou a dependência dela na grana. Exato. Então a Europa está sendo esquecida. Um dos lugares que teve um dos maiores avivamentos no planeta Terra, que foi o país de Gales, está sendo esquecido. Está quase morrendo, quase que o evangelho não é pregado mais lá. Por quê? Porque a galera meio que esqueceu. Exato. Se eu não me engano, o Reino Unido é um dos países mais ricos. O governo oferece dinheiro, preciso de gente aqui para pregar o evangelho. Meu Deus. Sabe? Porque tem gente que não quer ir. Por quê? Porque acabou sendo esquecido. Mas nós precisamos lembrar desse povo também. Legal, vamos lembrar desse povo. Mas você já conseguiu alcançar o seu vizinho, a sua vizinha, sei lá, quem quer que seja. Nós precisamos de uma vez por todas entender que missões é o lugar aonde você está. Você precisa fazer isso. Você precisa alcançar essa galera. E talvez Jesus está fazendo, assim como ele fez com os discípulos. Primeiro você vai ficar aqui. Você vai evangelizar aqui em Jerusalém. Evangeliza aqui. Vamos trazer essa galera aqui? Já evangelizou aqui? Então tá bom, agora eu vou te levar para outros lugares. Nós precisamos almejar o campo onde nós estamos primeiro, para depois irmos para outros lugares. Fala, amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amores, tem alguma última palavra? Sim. Quero Por te favor. encorajar a todos que estão aqui, que vão assistir, a falar de Jesus. Amém. Amém. Fale de Jesus. Se você achar que é difícil falar de Jesus, eu vou te deixar uma receita Aleluia. muito simples, que tem funcionado para mim durante esse tempo meu com Cristo. Se relacione com pessoas. O relacionamento é a maior arma de evangelização que nós temos. Quando o missionário ele é enviado para um campo transcultural, a primeira técnica que lhe é ensinada é, primeiro você se relaciona, conhece, conversa, e as pessoas vão te chamar para entrar dentro da casa dela.
Então, se você está no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, nos vizinhos, não chega, às vezes, já intimidado, soltando uma palavra, mas fala assim: toma um café comigo, oferece um suco para o vizinho. Deus tem me dado estratégias sobre criatividade, a forma de evangelizar. Vai sair do papel. Use a sua criatividade para falar de Jesus. Amém. É um assunto por um outro momento, mas eu já alcancei muitas pessoas através da criatividade. Amém. Então seja ousado, seja criativo, seja humano. Não vá achando que é difícil. Preciso saber toda a Bíblia. Senta, olha nos olhos, conversa, e aí, no momento oportuno, o Espírito Santo vai te dar a brecha. Às vezes você vai ficar 1 ano, 2 anos só sendo amigo de uma pessoa para depois levar ela para Cristo. Mas não desiste. Não é difícil. Se relacione. Antes de pregar, se relacione. Amém. Seja ali humano, seja amigo, e dessa forma você vai conseguir levar muitas pessoas para Jesus. É uma dica super fácil. Sim. Pergunta do dia, às vezes nem toca em assunto de Bíblia, de nada. Conheça os interesses e vai chegando ali comendo pelas beiradas. Quanto menos perceber, você já está ali. É amando, né? É amando as pessoas. É o segredo de Jesus. Encerrar, eu gostaria de novo de citar Charles Spurgeon. Talvez você passou, você esqueceu. Vou mandar mais uma vez a frase de Charles Spurgeon, que é algo que nos cortou hoje. O evangelho é como um leão dentro da jaula. Você só precisa abrir a jaula para que o leão faça o que tem que ser feito. Amém. O evangelho é como um leão dentro da jaula. Fale do evangelho em nome de Jesus. Aleluia. O que a Nancy falou aí? Ultimamente, o meu serviço está sendo um canal para falar de Jesus e está sendo bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim será. Assim será em todos os lugares que pisarmos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, nós vamos. Foi uma live que foi. Essa foi uma live TDAH hoje. Olha, tudo aconteceu. Agora eu vou, porque eu estou em plena São Paulo, falando no celular aberto. Tá uma loucura. Tá difícil. Glória a Jesus. Ô, Leila, mantém. Tá difícil, mas mantém. Evangeliza essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai encontrar o leão. Exato. Abre, que a hora que ela se deparar com o leão, eu amo Jesus. Amém. 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 Meus amores, um beijo, amo vocês. Até segunda, se Deus quiser. Segunda que vem nós vamos falar sobre... Eita, que é pesado, não é pesado não, mas é bênção, ó. Missionário tem que viver de qualquer jeito, gente. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Será? Ô, povo de Deus, eu acho que não, né? Vamos falar. O missionário não tem que viver de qualquer jeito, né, gente? Missionário tem que ser cuidado. Missionário tem que ser cuidado? Não tem que ser cuidado? Não sei. Fica quieta, Irena. Deixa pra segunda. Ai, Jeová da glória. Olha, vão com Deus, eu vou com ele. Amém. Ele fica com vocês. Nancy, adorei te conhecer. Prazer. Deus abençoe. Foi Amém. bênção demais esse encontro. Palavra poderosa. E quem sabe, nós aqui pequenininhos falando sobre isso, e outros falando sobre isso, a igreja do Senhor acorda e volta a ser igreja, Amém. né? Amém. Em nome de Amém. Jesus Cristo, Amém. porque é só isso que a gente precisa ser. A Amém. igreja de Jesus. A Amém. igreja que Jesus escolheu e levantou. Amém. Que assim nós sejamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Deus abençoe. Até segunda que vem.
Até segunda, se Deus quiser. Amém. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.